Bora lá, estamos ao vivo no Instagram, na conta Alexandre F. Pizarro Oficial. Seja muito bem-vindo. E esse vídeo também a gente vai colocar lá no YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos. Sejam todos muito bem-vindos. O que a gente faz aqui? A gente ajuda você a organizar suas finanças e para quê? Para você alcançar um futuro estável financeiro, um futuro financeiro estável através do planejamento financeiro. Bora lá, seja muito bem-vindo. Você está no Instagram, na conta Alexandre F. Pizarro Oficial e no canal do YouTube Vidas e Talentos, a nossa marca registrada. O que a gente faz aqui? Aqui a gente ajuda as pessoas a organizarem as suas finanças pessoais, a sair das dívidas principalmente, que é o maior trauma, o maior caos, a maior tempestade no mundo das finanças pessoais das pessoas. É aquele período que você está naquela sensação de ansiedade, estresse, preocupação, todo mundo cobrando você, que você não paga suas contas, seus boletos, SMS de monte cobrando você, um monte de gente julgando você, que você não paga suas contas, que você é inadimplente, seu nome sujo no Serasa, tudo trabalhando contra você, tudo dificultando seu crédito na praça. Você vai lá comprar alguma coisa, pedir um empréstimo no banco, numa financeira, tentar tirar um carro, tentar alguma coisa, aí o pessoal consulta seu nome e o seu nome lá está com restrição de crédito. Quando você usa aquele artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e o seu nome sai de lá, porque ninguém pode fazer propaganda, né, contra o seu nome lá, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tem lá um apontamento que diz que você tem que entrar se comunicar com a empresa da qual você tinha algum tipo de pendência. Então, é como se fosse um código que eles colocam lá, no papelzinho lá do apontamento da pessoa. Então, a pessoa continua com a dívida. Se não pagou, continua. Tem aquele período de prescrição e tal, 5 anos, mas se a empresa, quando der 4 anos e quase 5, tá chegando, ela entra na justiça, aí fica mais 5 anos lá. Aí você vai ter que responder na justiça. Quando o valor é pequeno, não interessa para a empresa, porque ela vai gastar mais com o jurídico dela. A loja, por exemplo, contratando um advogado. Então, muitas vezes, o lojista perde. O lojista mais organizado, porque o desorganizado dá crédito para todo mundo, leva cano de todo lado e depois fica numa situação desconfortável. Mas quando a loja é organizada, ela tem convênio com esse pessoal, SPC, Serasa e todos os outros, para ela não tentar diminuir a quantidade de inadimplência na loja. Todo mundo quer vender e todo mundo quer receber. E o outro lado que está devendo, ele tem que tentar o quê? Organizar suas finanças para pagar suas contas, honrar os seus boletos. E o que a gente faz aqui? A gente ajuda você a pagar suas contas, principalmente a organizar suas finanças, a sair dessa tempestade, desse caos de julgamento, de cobrança. Como é que você faz? Você organiza, o primeiro passo, você quita suas dívidas, e depois você vai implementando essa mudança de costumes, de hábitos, de escolhas, de comportamentos financeiros, para continuar com essa estabilidade financeira, entre aspas, porque depois que você sai das dívidas, ainda você está muito cru, né? Você está entrando na estabilidade financeira, vamos dizer assim, no equilíbrio. Você já não está gastando em excesso, você saiu do consumismo, do materialismo, do consumo por frustração e tantos outros mais que tem por aí. E daí o que acontece? Você já começa a pensar, poxa, agora que eu não tenho mais dívida, eu vou financiar um carrinho, vou entrar no consórcio, vou fazer uma média com a minha senhora.
né? E daí o que acontece? Você já pensa lá em ficar numa situação mais confortável, né? Todo mundo gosta, né, de viver um pouco mais confortável, de ter um pouco mais de segurança, de poder ir no supermercado, apesar que tem muito lugar aí que o A100 na oferta tá R$ 38,80, que nós estamos vivendo uma situação meio caótica, né? Mas a gente não vai ficar comentando muito esse tipo de coisa, porque política não é o nosso negócio. Nosso negócio é a organização financeira, nossa temática é sair das dívidas, ajudar você a quê? A conseguir alcançar os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. E o seu sonho pode ser um carro novo, uma moto nova, reformar o piso da casa, construir uma casa nova. Mas para tudo isso você precisa sair das dívidas, ter equilíbrio financeiro e começar a voar na vida, prosperar. Falei esse negócio de voar ontem, não estou lembrado. Mas o que acontece? Você vai aos poucos pegando as manhas do negócio. Que manha do negócio? Comprar e pagar. Gastar menos do que você ganha. Ter uma reserva de emergência, ter uma segurança para gastos eventuais. E depois outros tipos de investimentos. Para quê? Para você ter mais segurança na sua vida. O nosso objetivo é isso, ajudar você a ter mais tranquilidade, mais paz financeira, mais segurança. É uma motivação, ter equilíbrio nas contas. Então o que acontece? Qual é o assunto de hoje? Mas a última vez, bora lá, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora, você está na conta do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. E esse vídeo também vai lá para o YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos, a nossa marca registrada. Então o que acontece? Você, muitas vezes, está se perguntando assim, né? Hoje o conteúdo de hoje é o seguinte. Como é que você faz para parar de fazer dívida e começar a economizar? É um negócio grande, é complexo, a coisa é grande, o contexto é grande. Então aqui é resumido, como eu sempre falo, aqui são sementes, a gente vai jogar sementes e você vai aceitando as sementes, vai conhecendo nosso conteúdo, vai engajando com a gente e a gente vai ajudando você o quê? Nesse contexto de organização financeira. Então bora lá para a pauta de hoje, o conteúdo de hoje. Como parar de fazer dívidas e começar a economizar. Bom, você tem que... A gente olha aqui, ó, que a gente tem o nosso notebook, a gente faz um conteúdo dirigido para melhor atender às suas expectativas, porque a gente está mostrando aqui os problemas e a gente está ajudando você com sugestões para resolver esses problemas financeiros na sua vida, de endividamento. Porque o que mais chama atenção no mundo financeiro, pessoal, é o endividamento. O resto também é muito importante, mas o resto, para quando está endividado, é depois, vem depois. Primeiro é sair desse caos de muitas contas atrasadas. Então, o que te levou a perceber que você precisa controlar suas finanças? Vou tomar uma aguinha, peraí. Por exemplo, você está aqui, está vendo a gente, e você de repente fala assim, poxa, eu tenho que controlar minhas finanças, a situação está meio pesada, todo mundo me cobrando, um monte de SMS, ligação o dia inteiro. Então isso daí está levando você a perceber que você precisa de ter um controle maior da sua vida financeira. Não diz assim que é o olho do dono que engorda o gado? Então, se para você engordar o seu dinheiro, para o seu dinheiro crescer, para a sua vida financeira expandir, você tem que controlar melhor, você tem que entender que você compra e paga, porque se você não pagar, vai todo mundo ficar sabendo que você não pagou e você não vai conseguir comprar crédito, financiado e nem nada, é muito difícil, só no cash à vista. Mesmo assim o pessoal fica olhando assim as notas assim para ver se são verdadeiras, e às vezes tem gente que fica desconfiado, se souber dessa reputação, porque infelizmente esse sistema de negativação de nome ele é nacional, qualquer comerciante que faz parte de uma associação comercial ele tem acesso, ele consulta lá no computador, lá o CPF da pessoa, e aí mostra tudo, né? Então o que acontece? Aí você vai pensar assim também, qual o maior desafio que você enfrenta ao tentar economizar? Então, muitas vezes você não consegue resistir ao consumo, ao excesso de consumo.
E fica complicado sobrar dinheiro no final do mês. Então o que acontece? Você tem uma renda fixa mensal. E os seus gastos também são fixos, eles têm limite. Não é ilimitado. Você tem que entender que você tem gastos essenciais, gastos de financeiros, de pagamento de dívidas e investimentos, que você tem que guardar alguma coisa. Você tem ainda os passeios e tal. Então o que acontece? Tudo isso você tem que saber dimensionar e dosar. Entendeu? Você tem que pensar nessa situação que você precisa economizar. Olha outro aspecto. Você já tentou organizar suas finanças antes? Deu certo? Deu errado? Você já passou por esse momento de endividamento? É a primeira vez? Tá a vida toda, 10 anos, 20 anos? Então você tem que ver. Você tem que parar para pensar, poxa, de repente você está vindo, 10 anos atrás eu estava assim, depois eu dei uma melhorada, agora eu voltei de novo. Você tem que ver que está tendo uma repetição de situações, e essas situações você tem que parar para pensar. Não dá para ter tudo. O cartão de crédito, a renda mensal, não consegue fazer com que você compre tudo que você queira. Você tem que dosar, que tem mês que dá, tem ano que dá e tem ano que não dá. Então você tem que sempre pensar nesse aspecto. Outra coisa, como você se sente quando você pensa nas suas dívidas? Não é? Então, você pode... como é que é essa sua relação com o dinheiro e essa sua motivação para mudar? Você não tem motivação para mudar? Você pode ir num posto de saúde, conversar com um psicólogo, alguém e tal, conversar com o educador financeiro, com um professor de faculdade. Você tem que começar a se mexer, você tem que começar a querer mudar. É que nem é o nosso mote do nosso Instagram. Fala assim, ó. Tá abrindo aqui. Você não vai mudar os seus hábitos da noite pro dia, mas você precisa começar. Se você não começar, você nunca vai sair das dívidas. Você tem que começar a mudar a sua conduta. Então, por que esse medo em relação ao dinheiro? Então, essas suas inseguranças financeiras, você precisa assim, de ter tanto gasto, esse excesso de gastos que está te levando a ou estar endividado, ou estar numa situação que tudo que você ganha, você gasta, você não consegue sair dessa situação, então fica difícil, fica complicado. Então, muitas vezes, você tem que entender que você está numa situação que você passa por lojas, pelo comércio eletrônico, e são gatilhos que acionam essa sua situação de comprar muito. Então você tem que entender que esses gatilhos eles são usados pelo marketing, por vendas, para influenciar suas decisões de forma rápida. E-mails marketing. E daí o que acontece? Eles vinculam ofertas, promoções, e muitas vezes você fala que eu não posso perder essa, aquela, e você acaba gastando numa situação que você não precisava. Isso é muito usado nas lojas. As lojas, quando você entra num magazine aí da vida, que são vários, são redes nacionais, a disposição dos produtos que são vendidos e os preços, eles são estrategicamente postos de um jeito que você vai passar naquele caminho e você vai achar um adequado para o seu bolso. E muitas vezes aquele preço ali não é o melhor da praça, porque os que você começou a entrar na loja já eram muito caros. Quando você chega no mais barato, você tem a impressão que em função daqueles outros, aquele que você está vendo é muito bom. É uma oferta muito boa, ainda tem lá uma promoção. E muitas vezes não é a promoção, é aquele layout, aquela disposição da loja fez você cair numa armadilha. Então, não que a coisa é feita na maldade, vamos dizer assim, mas é como se fosse uma loja cheia como se fosse assim, uma loja cheia de armadilha. E você, cada setor, você tem a disposição dos produtos e os preços. E muitas vezes você é convencido porque você acha que você está realmente fazendo um excelente negócio. E muitas vezes não é tão bom.
muitas vezes o mesmo produto teria em outra loja mais simples ou uma outra loja concorrente com preço muito melhor. O que nossos olhos veem, muitas vezes não é aquilo que é o melhor para a gente escolher. Tem que entender esse tipo de coisa. Como geladeiras, você entra, tem uma side by side gigantesca, caríssima. Quando você chega numa duplex e você acha que o preço está muito bom, ele não está bom, ele está caro. Mas a duplex é muito mais barata do que as primeiras. Então é o efeito que é tipo assim uma ancoragem. Você é levado a achar que aquela situação é muito boa. Tem que tomar muito cuidado nessa situação. Leva você a gastar muito mais do que você tinha intenção. Então, essas compras por impulso, esses gatilhos manobram totalmente as pessoas. As pessoas ficam seduzidas e não resistem e gastam, e gastam, e gastam. E os seus gastos inesperados, como é que você gerencia esses gastos? Se você não tiver uma reserva de emergência, se você não tiver uma margem no seu salário do mês, se você não tiver nada guardado, você cai nas dívidas. Tem que entender que a reserva de emergência é uma das coisas mais importantes do mundo das finanças pessoais. E ela tem que ser muito de acordo com o seu estilo de vida. Quanto maior o estilo de vida, quanto mais sofisticado for o bolso da pessoa, maior a reserva de emergência. Porque os gastos das pessoas, elas são maiores conforme a renda da pessoa. Em geral. Bom, qual a sua relação com o crédito? Você sabe que o cartão de crédito, ele tem uma margem lá grande, e aquela margem você não pode usar para ter uma rotina de vida, uma rotina operacional de vida, que você gasta até o limite, só porque aquele limite, por exemplo, é 10 mil, você tem que gastar 10 mil. Não, você tem que ter um limite menor, e você tem que obedecer esse limite. Esse tipo de limite de cartão de crédito, ele só pode ser, vamos dizer assim, você passar desse limite quando for, por exemplo, um remédio para uma criança, alguma coisa nesse contexto, uma coisa inevitável que você tem que comprar, porque sem aquela situação vai ficar uma outra situação muito mais descontrolada. E não, por exemplo, você não está precisando de um computador, o seu computador é muito bom, e naquele ano você já está todo endividado, e só porque você tem a margem no cartão, você vai lá e compra mais um computador. Então, às vezes, não seria interessante naquele ano, seria interessante no próximo, porque você tem um bom funcionando. Não é? Então, o seu orçamento, você tem que aprender a montar o seu orçamento. Entendeu? Não existe regra pronta para orçamento e nem lista de compra, porque cada um gosta de determinados tipos de produto. É que nem sabão em pó. Tem gente que gosta de sabão em pó e tem gente que gosta de sabão em pó líquido, que vem no formato líquido. Porque o líquido não empedra na máquina de lavar e não mancha a roupa. E tem gente que prefere. Então o que acontece? Não adianta você criar uma lista de compra que ela não vai se adequar a todas as pessoas. Então cada um tem as suas particularidades. Tem gente que gosta de comprar, por exemplo, amendoim. Um saco de amendoim de, sei lá, meio quilo, para todo final de semana comer um pouco de amendoim, com queijinho, com não sei o que e tal, essas coisinhas e tal. E tem gente que não gosta, então não dá para as listas de compras, mas você também, se você não sabe fazer a sua, você vai arrumar uma amizade, uma dessas pessoas, uma senhora, você é uma senhora, e tem outra senhora que já faz a lista de compra, aí você vai lá, vê a lista dela e conversa com ela, porque ela vai te explicar e você, em função da dela, você constrói a sua, com os itens que você tem mais preferência. Muitas vezes a gente aprende a comprar bem, vamos dizer assim, melhor no supermercado. A gente cola numa dessas senhoras de cabelo branco no supermercado, por exemplo, comprando verdura, e ela escolhe uma lá, você vai escolher, e você pergunta, mas tia, por que a senhora escolheu assim essa? Aí ela vai te explicar, não, essa daqui, ó, tá assim, não sei o quê, essa daqui não tá meia murcha, essa aqui tá melhor, vai durar mais. E você aprende a comprar, por exemplo, verduras, frutas e legumes, muito melhor com uma senhora, se você colar no bom sentido, né? Pelo amor de Deus, né? Do lado assim, conversando, tá pegando um limão, uma laranja, ela vai explicar para você, porque a gente não sabe tudo, né? Se de repente você tem que ir, você muda, você mora na casa de uma família,
Aí você muda, você tem lá a sua casinha, lá o seu apartamentozinho, aí você vai comprar fruta para você. Você nunca comprou, seus pais compravam, aí você aprende com uma senhora assim, por exemplo. Então as pessoas de idade, de cabelo branco, sempre tem muita coisa a ensinar. Principalmente nesse assunto, listas de compra. Marcas de produto. Então outra coisa, qual a diferença entre uma dívida boa e uma dívida ruim? Né? Dívida boa e dívida ruim. Por exemplo, uma casa, tudo pode virar uma dívida boa e uma dívida ruim, né? Depende do contexto. Mas, por exemplo, uma casa para você morar e um carro, e você mora numa casa alugada, por exemplo, uma casa pode ser uma dívida boa, que você depois não vai ter aluguel, não vai estar nessa situação de alugar. Agora, um carro, você não vai morar dentro do carro, é muito difícil. Então tem que ver, você tem que tentar escolher produtos, bens materiais que possam trazer renda para você, dar retorno. E não coisas como, por exemplo, o carro, que ele só dá despesa. Um carro, você tem um, aí você está casado, você tem dois, você e sua esposa. Aí daqui a pouco você tem mais um carro e você não tem o terceiro para dirigir. Aí o carro é mais uma família, porque é mais gasto, é imposto, é seguro, um monte de coisa. Porque hoje em dia a maioria das pessoas não trabalham sem seguro de carro, porque é uma loucura. Em cidade grande rouba-se muito carro. A gente nem vai entrar no detalhe para onde é que vão esses carros, mas rouba-se muito. Então você não pode deixar o carro numa cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, na rua. Você tem que pôr no estacionamento. Você paga lá os 30, 40 reais, mas você volta, você tem o carro para sair. E se você roubar, se roubarem de você, você vai ter que pagar a franquia. A franquia é muito cara, então vale a pena você já pôr no estacionamento, não deixar na rua. Então, tem que ver. Agora, o carro só gera despesa. Uma casinha, você vai ter renda. O pessoal que faz investimento em corretora, em banco, vão falar, você pode investir no fundo, não sei o quê, no fundo, não sei o que lá. Também, aí é de acordo com o cliente. Cada um faz aquilo que quer. E depois, se as consequências foram boas, ótimo. E se forem ruins, a pessoa vai aprender com a escolha que ela fez. Na verdade, ninguém está certo, ninguém está errado. Cada um vai investir do jeito que acredita que está certo. Por isso que o mercado, ele é assim, ele é muito dividido. Tem um povo que só está na renda fixa, um povo que está mais na renda variável, um povo que está um pouco aqui, um pouco ali, um pouco está mais, a proporção maior é na renda fixa, tem um povo que a proporção maior é na renda variável, e tem de tudo. E é assim. Você já tentou negociar suas dívidas? Já arrumou alguém para te ajudar? Você conhece o meio jurídico para entrar com uma ação do superendividamento? Você conheceu um advogado da sua confiança? Você conheceu um perito para fazer as contas? Se você não conhece o linguajar, as manhas jurídicas, você entra lá, a maioria das pessoas escreve um monte de coisa que às vezes o juiz nem lê lá, às vezes nem o auxiliar lá que vai ler, porque escreve um monte de folha. Tem um jeito de fazer, tem um jeito de escrever. Todos os profissionais que passam por uma faculdade de 5, 8 anos não estão ali à toa, estão aprendendo para como fazer uma peça, um documento. Então a coisa não é assim tão simples. Você pode usar o PROCON, esses órgãos que te ajudam, te auxiliam nessas situações todas. Quais ferramentas você usa para controlar suas finanças? Relembrando, o que a gente está falando? A gente está falando como você parar de fazer dívidas e começar a economizar. Então, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui... Então, quer ver? Só um minuto só. Nós estamos aqui. Quais tipos de ferramentas você utiliza para controlar as suas finanças? Aplicativo? Assim, quem ganha 20, 30, 40 mil, usa aplicativo aí de 400, 600 reais por mês. Tem alguma coisa de mal? Não. Tem aplicativos sofisticados que eles te dão lá um gráfico lá de pizza lá, onde é que vai tal coisa, onde é que vai, onde é que não vai, o que foi. E você sabe na hora tudo que você quer. E tem aplicativos mais simplórios, mais baratos, eu acho que até começa no grátis, como tudo hoje em dia, né? Eles põem lá a pessoa, com o maior respeito estou falando, para usar lá o produto, o cara vicia e depois o cara continua a usar. Como, por exemplo, o chat GPT. Você antigamente conseguia fazer um livro de 300 páginas, hoje você não consegue mais. Hoje o grátis faz menos.
Aí você usa, você gosta, e daí você vai pagar a primeira upgrade, que é um pouco melhor. E se você for querer uma coisa mais sofisticada, você vai pagar mais. E mais sofisticado, mais ainda. Você também pode usar um caderno. Pode fazer uma planilha no seu caderno. Ó. Só você pegar uma caneta, faz um risco assim, ó. Faz outra assim, ó. E outra assim, ó. Você põe receitas, gastos, e você pode escrever, ó, linha por linha. Todo mundo tem celular. Na calculadora do celular você faz a conta. Você põe o somatório lá semanal. Aí toda semana você compara as folhas. Por quê? Porque daí você vai ver para onde o seu dinheiro vai, para onde ele não vai, para onde ele deveria de ir, o que você pode fazer. Agora, o que acontece? Quando o aplicativo, a ferramenta é muito sofisticada, mas todas elas você vai ter que introduzir os dados. Lembrando, que eu falei até acho que ontem, quando a pessoa tem 3, 4, 5 filhos, tudo em escadinha, chega em casa, às vezes pode trabalhar ou não, mas tem que dar banho em criança, botar para dormir, jantar, não sei o que, não vai preencher planilha. Se for preencher planilha, é altas horas da noite. Então, muitas vezes, a melhor coisa é você ter aquele papel do ticket do check-out do supermercado, você tira uma foto dele, porque ele é térmico e ele logo descora. Então o que acontece? Você pega e tira uma foto dele, aí você pega e consegue até imprimir. Se você quiser, você no celular você aumenta lá o tamanho da letra e você põe lá no seu caderno, você já põe até a soma da semana. É como se fosse uma transferência quase que automática. Tem até, eu não sei se consegue, mas acho que tem até PDF que você consegue jogar em planilha em Excel. Mas aí são alguns softwares aí, sofisticados, não é assim uma coisa assim tão simples. Quando a pessoa está nesse mundo de tecnologia da informação é mais fácil. Quando a pessoa não está, fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Você já utilizou algum tipo de aplicativo financeiro? Agora tem também o Open Finance, que você abre lá e tal, e daí o que acontece? Você pode comparar financiamentos, transferir uma dívida de um banco para outro, o outro compra, te coloca um juros menor, porque ainda ele consegue lucrar muito, não é? Dá para você comparar em vários locais, tem essas possibilidades. A planilha, como nós já conversamos. Outra coisa, o extrato bancário. Você está lá, você vai no banco, paga um monte de coisa, você tem que ir toda semana, eu diria todo dia. Passou o cartão, você tem que ver o que passou lá. Até seu salário, você tem um emprego, você tem que ver. Você tem o Olerite, você tem que ver se o valor do Olerite entrou na sua conta, para ver se está correto. Porque pode ter erro. Não estou falando que tem erro por aí, que todo mundo é pilantra, não é nada disso. Mas tem que conferir. Informações sobre finanças, você busca onde? Fontes específicas. Eu vou até um dia fazer um vídeo só sobre esse tipo de situação, né? Que você busca informações, que é muita informação disponível grátis aí. Ninguém vai ter desculpa para dizer que não aprendeu. Claro, você não vai virar um expert em investimentos na bolsa e tal, porque tem cursos específicos extremamente difíceis de concluir a prova com êxito. Aqueles do final, né? O primeiro é CPA 10, 20, depois vai andando. Mas o que acontece? A pessoa, ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo que onde tem mais risco, onde tem menos risco, para você pôr a sua reserva de emergência. Porque se você não colocar a sua reserva de emergência num lugar que pode variar muito para cima ou para baixo, por mais ou por menos, aí fica difícil. Você tem que colocar sua reserva de emergência num lugar mais seguro, com atualização financeira, com rentabilidade, segurança e poder sacar qualquer dia, tipo o Tesouro Selic, que é uma opção, não é? Quais os seus objetivos financeiros de curto, e médio e longo prazo? Geralmente, os de longo prazo é o que vão transformar aqueles seus maiores sonhos, como comprar um carro novo, comprar um terreno para depois construir uma casa, aí você muda para uma casa melhor, mais confortável, a outra você aluga ou vende. Você tem que ver, você tem que ter essas situações, porque você sabendo o que você planeja, você vai trabalhar para planejar aquilo que você está sonhando, com o objetivo, a sua meta. Agora, se você não almeja nada,
você não está trabalhando teoricamente para nada. Você tem que ver o que você está querendo fazer. Primeiro é sair das dívidas, organizar suas finanças. Para organizar as finanças, não precisa estar nas dívidas. Tem muita gente que não está nas dívidas, mas não organiza as finanças. Então, como é que você vai medir seu progresso financeiro? Você vai lá ver o saldo da sua conta bancária. Eu consegui economizar esse ano tanto de reserva de emergência, agora eu estou fazendo outros investimentos. Aí você vai lá, você está trabalhando. Por exemplo, olha só. Vamos dizer, você é garçom. Você está lá guardando dinheiro. Temporada, ganhou um dinheirão. E não sabe aonde vai investir. Você tem gerente no restaurante, você tem cliente, você tem um monte de gente que às vezes você até o excesso de carro lá naquela churrascaria na Marginal, cheia de gente, granfina e tal. Você já conhece um monte de gente, você dirige o carro lá do pessoal, às vezes você manobra. Um dia você pode perguntar para alguém lá, poxa, como é que eu faço? Eu penso em querer investir, fazer alguma coisa, eu só coloco meu dinheiro na poupança, eu queria saber desse tesouro direto, o senhor me recomenda, o que o senhor acha? Pode ser que muita gente nem dê atenção para você, mas sempre vai ter uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, que vai chegar e vai falar para você, olha meu filho, faça isso, assim, vai te dar umas recomendações e você vai aprender. Porque você às vezes é tão gentil, você entra no carro, pega o carro lá estacionado, você traz, né? Não mexe no ar-condicionado do carro, deixa tudo direitinho, não muda nada, o cara não muda a altura do banco, nada, o cara, rapaz, gente boa, olha só, manobra direitinho, não é verdade? Então o que acontece? Tem tudo disso, é gentil, boa tarde, boa noite. Em uma hora dessa você conhece alguém que vai te dar algum tipo de instrução. Entra lá no site do Bradesco, que é muito bom, tem conteúdo, mesmo do celular ou de um computador em casa, vai lendo, vai aprendendo. O site da XP tem conteúdo daquela outra corretora EQI, também são muito bons. Todo esse pessoal tem conteúdos, você vai lendo, vai se instruindo. Se você não se encher de conhecimento para defender o seu lado, não é? A sua família, os seus investimentos, o que você vai fazer, é muito a chance de você cair numa pirâmide financeira, porque você vai ver, tá lá, um investimento com uma rentabilidade absurda, todo mundo ficou milionário, todo mundo botou 10 mil, ficou 500 mil depois de 4 meses, isso não existe. E muita gente é seduzido por essas promessas absurdas, extremamente vantajosas que não existem, e cai nessas bobagens. E depois que cair já era, o negócio já foi embora. E você tem aquele dinheirinho, que para você é um dinheirão, porque para uns é um dinheirinho e para outros é um dinheirão. Mas aquele dinheirinho suado, aquele bom dinheiro que você não pode perder. Você tem que entender que o mercado ele tem um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. E esses negócios assim que são meio estranhos, não é? Essas pirâmides financeiras que às vezes não saem muito nos jornais, nas revistas, mas se você pesquisar, a polícia está sempre prendendo, entrando nos escritórios aí. Tem uma época aí que era muito no sul do país, quadrilhas de pirâmide financeira e com um monte de criptoativos também junto, um monte de coisa, e deram prejuízo para um monte de gente. Como teve nos Estados Unidos há pouco tempo lá que o rapaz foi até preso. Então o que acontece? As pessoas, elas às vezes são leigas no assunto, ou às vezes até conhecem, têm assessores bons e caem também nessa situação. Pessoas lá do mundo da moda, do cinema, faziam até propaganda, investiram e perderam. Se um povo desse, que tem acesso à informação de boa qualidade, caiu, por que uma pessoa mais simples não vai cair também? E como é que você não vai cair nessa sacanagem toda, nesses perrengues do mal? Você tem que se encher de informação. Você tem que se aconselhar com boas pessoas e você tem que tirar suas conclusões. Você tem que ler, você tem que conhecer. O mundo está aí, ó. O mundo tem um monte de coisa boa e também tem um monte de coisa ruim. Você só tem que entrar no lado certo. Se você entrar no lado errado, já era. Outros assuntos aqui também, ó. Vamos ver outros contextos. O que você vai fazer com o dinheiro quando você estiver livre das dívidas? É o que eu acabei de falar. Você vai tentar colocar num lugar mais seguro para os seus interesses e para o seu conhecimento. Se o seu conhecimento for pequeno, você pode fazer uma besteira.
Você se sente confiante em relação ao seu futuro financeiro? Como é que é? Porque se você só está nas dívidas, você não consegue fazer nada de investimento. Se você está numa desorganização total e não está nas dívidas, você também não consegue fazer quase nada ou nada. Você só vai conseguir fazer alguma coisa e prosperar e crescer na vida quando você tiver uma estabilidade financeira. Entender que você ganha e tem que gastar menos. Porque não dá para gastar mais. O gasto de acordo com o tamanho do seu bolso. E de preferência, uma parte menor do seu bolso. Porque tem que sobrar alguma coisa. Porque você tem que guardar, acumular ao longo do tempo. Porque você não pode transformar a sua terceira idade na pior idade. Você tem que pensar na sua velhice. Com todo respeito. O que você gostaria de aprender sobre finanças? Então, tem que correr atrás dessas coisas todas. Hoje, a gente falou o quê? A gente falou nesse assunto aqui, ó. A gente falou... Quer ver? A gente falou sobre insights, que são gatilhos mentais, que são usados pelo marketing por vendas, que acabam induzindo e seduzindo você a comprar, às vezes, muito mais do que você precisava, ou coisas que você nem precisava, além do necessário. Então, o assunto de hoje foi como é que você vai fazer para parar de fazer dívidas e começar a economizar dinheiro. Esse assunto é complexo. Se não fosse importante, nem teria 80 milhões de endividados. Se não tivesse 80 milhões de endividados no Brasil, eu nem falava esse assunto de dívidas. Estava de boa, estava tranquilo. Mas como tem 80 milhões de endividados, então a gente ajuda as pessoas a organizar suas finanças, sair das dívidas e crescer na vida. Outra coisa aqui, ó. Lembrando, organize suas finanças e alcance um futuro financeiro estável através do planejamento financeiro. E o nosso mote: você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Esse vídeo vai estar amanhã no YouTube, na nossa conta Vidas e Talentos. A gente daqui a pouco vai pôr esse vídeo no Instagram, aqui onde você está, no Instagram Alexandre F. Pizarro Oficial. A gente pede para você seguir a nossa conta, por gentileza. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou, se inscreva na nossa conta, no nosso canal do YouTube Vidas e Talentos. E muito obrigado. Boa noite.